Saudações fantásticas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Debatendo Fantástico, dessa vez para falarmos aqui sobre o Dia da Língua Portuguesa. Pois é, isso aqui tem alguma importância para quem é escritor? Bom, vamos descobrir já já. Estamos aqui na nossa mesa de hoje com 4 editores, né? Então vamos falar aqui, conversar um pouquinho sobre isso, né? Falar um pouquinho aí sobre os meandros da língua portuguesa, sobre suas importâncias aí em relação ao texto prosaico, como é que a gente expressa mais voltado à regra, menos voltado à regra, o quanto isso afeta você, quanto afeta a sua experiência em você ser autopublicado, em você ser publicado por uma editora. Enfim, vamos ter bastante aqui assunto para colocarmos no nosso tópico. E hoje nós trazemos aqui, vou passar aqui aqui os nossos convidados, claro, vai ter todo mundo a oportunidade de falar um pouquinho sobre si. Nós temos o Felipe Salvador, Phelps, também conhecido, autor de Correntes Vermelhas. Você pode conferir o livro dele, que também já está aqui na descrição do vídeo disponível. Temos também o Gabriel Santana, que também terminou o seu livro Caldeira de Sangue recentemente, está na fase aí de revisão também para publicação com a Fantásticos. H.C. Lobo, também conhecido como Hugo Lobo, diretamente da Espanha, traidor da pátria brasileira, está ali conosco também, também editor aqui na Fantásticos, assim como o Gabriel, assim como o Phelps, e a Rafaela Andrade, também, que é acionista aqui na Fantásticos, né, e editora também, conversando um pouquinho conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos. E aí eu vou passar aqui a palavra na ordem alfabética. Quem gosta de ordem alfabética, por ser os primeiros, vai se dar muito bem, sempre com as ordens aqui de chamada das nossas apresentações. Então, Phelps, é você mesmo hoje. Eu sou o primeiro a me apresentar, é isso mesmo, mas que milagre! Eu tô tão acostumado a estar lá pro meio, lá pro final. É sempre André, Arão, Abraão, um monte de gente que vem na frente. Mas, Me enfim, fala aí desse Arão, porra, desse Abraão aí, porque eu não sabia. Aragão, Nunca tudo com soube que os tinha caras tudo na minha frente sempre. a galera bíblica em peso aqui na Arão, Fantástica. Abraão, eles dão um jeito sempre, né? Mas assim, ó, pessoal, me apresentar mais uma vez aí, acho que, como o Simon comentou aí, espero que o pessoal, a essa altura, já tenha pelo menos decorado o apelido. Eu sou o Felipe, também conhecido como Phelps, sou escritor de Correntes Vermelhas, sou editor aí da Fantásticos, né? Estou aí junto com vocês, aí, com muitos dos que nos assistem aí nessa batalha para, né, alcançar ali os seus sonhos, de repente, né, se tornar até mais do que sonho, né, uma realidade, algo bem maior aí que nós queiramos, né? E estou sempre aí para tentar ajudar o pessoal aí, à medida que, né, eles quiserem aí lançarem mão aí do meu apoio, estou sempre aí, tá bom? E não deixem de conferir o Correntes Vermelhas também, que nem o Simon comentou aí, viu? Livro feito com carinho, com amor e que logo vai receber um irmãozinho aí. Nós falaremos disso mais à frente, né? Para quem não associou o marketing que ele está fazendo ali também, ele veio de vermelho, né? Então, nada é por acaso, tá? Nada é por acaso. Beleza, vamos lá, meu caro irmão Gabriel. Fazer igual os meus alunos do sexto ano, que sempre tão engraçadinho, né? Na hora que eu vou fazer a chamada, aí alguém grita, presunto, aí você sente na escolinha do professor Raimundo, né? Aí fala, nossa, que piada nova, né? Coisa, novidade, assim, ninguém nunca pensou em falar presunto ou presidente na hora da chamada. Mas Gabriel é escritor do Caldeira de Sangue, um livro que é uma história alternativa, na verdade. Eu tô vendo até ali o brasão do Império ali atrás do logo. O Império no minha história alternativa, não vou dizer que é um vilão, mas é um pouco bem escroto, assim. É uma espécie de realidade distópica dentro do universo de sci-fi steampunk. Então, é uma brincadeira que eu faço com a história do Brasil, porque o próprio evento da República no Brasil é chato pra caramba, não acontece nada. Então eu falei assim, pô, o evento tão chato, não tem nem morte,
o historiador do futuro ficar dizendo sobre histórias gloriosas, né? Não tem nem morte. Aí você pensa assim, pô, deixa eu dar uma incrementada aqui, dar uma temperada. Aí saiu Caldeira de Sangue. Inclusive, eu quero falar sobre o Correntes Vermelhas, que o Phelps, ele escreveu, é uma ofensa e um elogio ao mesmo tempo, o vilão mais nojento que eu tive a felicidade de ler. É um vilão extremamente nojento, recomendo a todos para sentir o mesmo ódio e nojo que eu senti do vilão de Phelps. Fica aqui como com elogio e ofensa também, porque quando você olha para a cara desse indivíduo, foi ele que construiu, foi ele que deu vida àquele nojo ali. Recomendo fortemente, viu? Foi um dos primeiros livros da Fantástico que eu li, e li com muito prazer, 2 vezes, inclusive. Mas fica aí. Cara, primeiro destaque aqui da sua apresentação, né? O adjetivo do seu antagonista foi muito bom, adjetivo empregado a ele. E o elogio ao Correntes Vermelhas, né? Assim, é o vilão mais nojento, mas é meu malvado favorito, assim, pelo menos na construção de vilões, assim, realmente é sinistro, camarada. Vale a pena conferir. Muito bem, senhor HC Wolf. Chega aí. Dá vontade de dar um tiro no livro, né? Eu já pensei nisso, porque eu não tenho arma, mas se eu tivesse, eu dava um tiro naquele livro, porque merece. Raiva da Zorra, viu, Phelps? Na moral. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês de novo, né, mais uma gravação aqui para um vídeo. E eu também estou com um livro em fase de escrita ainda. Se Deus quiser sair esse ano, quem sabe, né? Vamos ver o que nos planeja aí esse ano de 2025. Tem muitas reviravoltas por aí. E também comecei a ler Planos Fantásticos com Correntes Vermelhas e foi uma obra fantástica. E eu acho que é isso, né? Também comecei agora a editar pela Fantásticos, estou com agora 3 mentorados, um quarto aí querendo vir também. E é um prazer estar aqui com esse time tão fantástico de editores e escritores que estão trabalhando muito aí pela língua portuguesa. E que o Xandão não veja essa bandeira aí atrás. E vai pro ar. Fala, dona Rafa, Rafaela Tagarela. Boa noite, eu sou a Rafaela, eu tenho uma obra aí em escrita, né, para ser lançada esse ano, estou terminando aí, A Herdeiro Pirata, de fantasia e sci-fi romance. E comecei também como editora esse ano aí, trabalhando com site. Bate-papo. E aqui vamos falar sobre o Dia da Língua Portuguesa. Nesse momento da gravação, falta uma semaninha aí, né, para o falar do dia. E o que acontece? O que nós vemos aqui, a gente trabalha naturalmente com todos os artifícios linguísticos aí que nós podemos. Eu trago aqui a nossa conversa uma referência do Stephen King, em seu livro Sobre a Escrita, em que ele diz que a gente não deve se apegar muito à gramática, né? Que nós devemos ser mais sensíveis ao texto. É algo que a gente abraçou bastante aqui na linha editorial da Fantásticos. Mas, por falar em não se apegar muito, será que isso significa desapegar total? E aí eu vou falar para você, senhor Phelps, que daqui dos editores é o mais experiente. Com o que você vê em relação aos textos aqui dos nossos queridos mentorados e das suas experiências aí nos seus estudos? Até onde é regra e até onde é sensibilidade? Qual a importância disso aí para o texto literário? Será que a gente deve ficar mais imerso na regra? A gente tem que ficar mais imerso na sensibilidade do texto? Você concorda com Stephen King? Fala um pouquinho aí sobre isso. Vamos começar pelo início mesmo, né? A começar que assim, ó, tu lançou uma frase muito interessante lá no início, né? Antes até da gente se apresentar, que, né? Dia, né? Da língua portuguesa e tudo mais. Mas vamos começar que o Stephen King nem se preocupa com a língua portuguesa,
Vamos começar só por esse detalhe. Então, para ele é fácil dizer. Eu não posso falar a respeito, obviamente, de obras em outras línguas, né? Embora eu possa trazer minha opinião de obras traduzidas, inclusive, né? Mas, assim, eu não concordo, não concordo, assim, tanto assim com ele, né? Eu acho que o equilíbrio é sempre essencial, da minha opinião, né? Tá bem, eu acho que tu não tem que realmente... eu acho que o escritor, e aqui, obviamente, né, eu vou dar um foco, por motivos óbvios, na escritor de literatura fantástica, né? Eu não acho mesmo que ele tenha que se travar, né, a ponto, né, de que ele não vá conseguir escrever, porque... E nós já tivemos, eu particularmente já tive exemplos de mentorados que passaram por isso, porque eles tinham uma noia de não conseguir avançar, porque eles estavam... não, mas peraí, mas eu tenho que saber como é que eu escrevo isso, mas será que eu escrevo isso? Eu vou revisar cada frase, né? Então eles iam assim, passinho de formiguinha, que eles iam revisando, e aí já estavam em dúvida se aquela frase se escrevia desse jeito. Enfim, né? Eu acho que tu tem que ter, sim, um cuidado, né, com como é que tu vai lidar, porque, afinal de contas, se existem algumas, né, se existem as regras, eu acho que elas servem para ser seguidas, mas tu também não pode, especialmente como escritor, né, uma vez que o teu trabalho é trazer, né, melhor, levar o leitor a uma imersão, né, no que tu quer contar, eu acho que também tu não pode se prender a isso. Dito isso, uma das coisas que eu aprendi na Fantásticos, durante todo esse tempo como editor, e que eu no início não via relação, é que à medida em que nós damos uma especial atenção ou um mínimo cuidado, né, à escrita, como ela é, né, como ela deve ser produzida ali nas nossas obras, com tanto carinho quanto a história em si, bom, acaba que nós temos um impacto direto na imersão mesmo. Acaba que nós temos um impacto direto na qualidade textual em si, da história. Eu achava no início, confesso, pela minha experiência, que uma coisa não tinha muito a ver com a outra, né? Claro, eu sou um cara assim também muito suspeito para dizer, porque eu sempre tive muita facilidade com o português, né? Sempre achei literalmente fácil. Se tinha uma prova um colégio que eu ia bem assim, era língua portuguesa, o pessoal tudo assim, como? Como é que tu já terminou a prova? Era o primeiro a terminar porque eu achava fácil demais. Eu sempre fui um cara que li muito. E ler muito, querendo ou não, te ajuda pra caramba, né, a tu dominar pelo menos grande parte ou o mínimo que tu precisa ali para aplicar no teu livro, na tua obra, né? Então, acabei notando que, sim, tem a sua conexão, né, tu saber desenvolver o mínimo da língua, né, de forma correta, aplicar as regras, mas também tu não acha que tu não pode, tem que cuidar para isso não virar correntes, com perdão já da ligação com a obra aí, né? Que eu já vi muitas pessoas fazerem, né? Terem essa preocupação. Então, até se eu pudesse dar uma dica, assim, pela experiência que eu tenho de mentoria, né, muita gente fica mais preocupada, e a gente recebe muito isso, né, na mentoria, né? Tipo assim, a gente muitas vezes aponta, olha só, tem certos erros assim, assado, né? Tu não tá fazendo tais coisas. Às vezes são coisas até meio básicas, como, por exemplo, colocação pronomial, aplicação de vírgulas, né? Esse tipo de coisa. Muitas vezes esse tipo de coisinha muda, inclusive, o contexto da frase que tu quer passar, e o autor,
iniciante, né, o cara que está produzindo a obra, ele, na sua ansiedade, acaba dizendo para nós, tá bem, mas e a história, tá bem, tá, pô, tu só apontou isso para nós, tá, mas e a história, e o livro, o que tu achou, o que tu achou? E aí a gente é obrigado a dizer para a pessoa, para ela entender que, cara, eu não consegui aproveitar a tua história, porque muitas vezes o fato de tu não fazer o mínimo acaba influenciando exatamente na imersão, no aproveitamento ali da história, de tu embarcar na história, por causa desses tipos de erros e de coisinhas que a pessoa acaba não sabendo, esse mínimo, né? Então, assim, só para, né, resumir aqui meu podcast, eu concordo em partes, assim, com o senhor Stephen King, sabe? Não acho que é assim, tu não tem que se preocupar com nada, né? Vai lá e faz a tua história. Eu acho que tu tem que ter um mínimo de consciência enquanto tu está desenvolvendo, né, a tua história ali. Até porque eu acho que isso daí vai impactar depois nas tuas revisões, né, na forma como tu vai rever a história, especialmente na língua portuguesa. Novamente, não posso falar por outras línguas, mas na língua portuguesa, às vezes, tu dá uma pensadinha na forma como tu coloca as coisas, já pode modificar muito a forma como tu pensa a história. Eu já passei muito por isso, desenvolvendo as minhas obras. Então, eu teria um mínimo de atenção e cuidado com a língua portuguesa, assim como eu teria com a minha história, com o plot, com os eventos que eu quero que aconteçam. Porque, querendo ou não, é a nossa língua, né? A gente está desenvolvendo ali, né? A gente está contando a nossa história com base na nossa língua materna. Então, acho que sim, a gente precisa ter esse cuidado. Não colocaria assim, não, vai na fé, sabe? Acho que é bom tu ter um mínimo de atenção, sim. Necessária até. Legal. Uma coisa que, aí pegando o gancho também, como sempre, é a conveniência de escutarmos best-sellers. Né? Muitas vezes a opinião de um best-seller acaba se transformando em verdades. Que principalmente quando eu acho que a gente fala de texto literário, a escrita em si, por si, ela não tem uma regra, diferente da gramática da língua portuguesa em si, onde nós temos um conjunto de regras, sim, aí estamos falando de que existem normas, né, da língua portuguesa, regras a serem seguidas e tudo mais. Porém, a gente está falando de um texto literário, de uma experiência, e quando a gente... isso não necessariamente, se a gente pegar o texto regrado, a gente vai conseguir transmitir uma boa experiência para o leitor. Justamente porque temos a liberdade artística e estilística, né, que faz uma diferença abissal. Mas, pegando, e aí eu vou perguntar para o Hugo, pegando essa referência aqui de que, ora, Stephen King é um best-seller, né? Estamos aqui vendo um livro de um autor que vendeu muito mais do que qualquer outro de nós aqui, e provavelmente nunca venderemos tantos livros quanto ele. Mas o conselho foi dado por ele. Até onde, meu caro Hugo, nós devemos seguir o conselho de Stephen King, diante daquilo que você já tem observado aí também como editor, e dessa forma fazer com que o texto seja quase um regulamento com base daquilo que Stephen King falou, e não daquilo que a gente de fato está sentindo na nossa língua materna. Eu nunca vou esquecer quando eu estava na minha cama mais de meia-noite lendo esse livro, e eu justamente peguei essa frase dele, né, que você tem que ter uma sensibilidade para o texto. E me gravou bastante isso, porque naquela época eu nem pensava em editar, tinha só umas ideias do meu livro que hoje está em andamento. E justamente isso, né? Como é que a gente absorve uma informação dessa de um escritor tão proeminente, tão famoso como é ele, né? E eu penso que, assim como o Phelps disse, né?
Existe uma diferença gritante entre a língua portuguesa e a língua inglesa, né? Querendo ou não, a língua inglesa ela é muito insossa, ela é muito direta em relação ao português. Nós temos muitas formas de dizer a mesma coisa e temos uma variedade enorme de advérbios e jeitinhos de contar a mesma história com tons diferentes. Eu acho que o inglês não tem essa volatilidade como o português tem. Então, com certeza, o que ele falou em referência a se ater às regras e menos e mais a sensibilidade pode se aplicar mais ao inglês do que ao português. Esse é o primeiro fato a se observar. Em segundo lugar, eu acho que, falando agora como editor que iniciou agora, a nossa função é justamente o caminho inverso que ele falou, né? É nos apegarmos um pouco mais à regra do que realmente a volatilidade da língua, né? Como ela pode ser maleável. No entanto, é muito importante, como a gente é ensinando aqui na Fantásticos, né? A ter essa sensibilidade ao texto. Aí tem em mente que o que no final conta mais de fato é a história sobre a língua sendo usada. Então, sim, concordo em partes com o Stephen King sobre isso, que devemos priorizar em dados momentos a história sobre a forma gramatical correta, mas que, no modo geral, você não pensaria em colocar um disco arranhado para tocar. Você sabe que da música você vai ouvir muito pouco, vai vir arranhado e você quer curtir o som. Então você quer botar um disco que esteja perfeito para você poder ouvir o som. Assim é a mesma coisa com um livro com erro de português ou qualquer outra língua que impede que você aproveite a leitura. Então, assim como o Fábio comentou antes, né, foi muito perfeito o que ele colocou. Se você tem muitos erros de português, muitos erros na língua, você não consegue apreciar a história, não consegue se imergir na história ao ponto de você conseguir fazer as questões de imersão. Então, o primeiro impacto que a gente tem como editor, e até como escritor, né, convenientemente, é justamente a língua. Eu acho, na minha opinião, mais humilde, assim, de editor mirim, um escritor ainda para publicar um livro que, embora tenhamos que nos ater muito, muito à língua mesmo, né, nossas normas gramaticais é muito importante, e tendo a nossa vontade de publicar um livro, é muito importante que eu acho interessante que a gente primeiro vomite a história e depois a gente faça as correções. Mas que a gente faça as correções. Que a gente não entregue o texto para o editor ou para qualquer outra pessoa para ler, sem nos preocupar com o mínimo. Às vezes a gente tem muitas ideias na cabeça e precisa colocar para fora. Então, em primeiro momento, é importante que a gente coloque ela para fora para não perder, mas que a gente corrija os erros, para que justamente ela não toque com ruídos. Famosos ruídos que a gente pega tanto em vários textos, né? Termino por aqui. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Legal. Vou falar agora, pegar o seu gancho aí do disco arranhado. E essa aí foi uma boa referência. E aí vou provocar o meu querido Gabriel ali a respeito desse disco arranhado. Temos um dado muito interessante de um livro que a gente sempre recomendou desde o início da Fantásticos, que é O Segredo do Best-Seller, né, da Jodi Ark e Matthew Jokers. Livro sensacional, que coloca, para quem não conhece, né, e mais uma vez está aqui uma leitura recomendada, ela pega os pontos em comum de obras que foram campeões de vendas, né, nos rankings do The New York Times, e entre eles está justamente o domínio da língua nativa. E aqui, já bem mais direcionado do que a dica do Stephen King, o dado é interessante porque ele fala de domínio da língua nativa. Ele não está falando da perspectiva do Stephen King pelo inglês, mas pelos autores que têm mais sucesso em suas línguas nativas, né, no caso, pelo domínio delas, terem maior tendência de sucesso na transmissão de suas histórias. E aí eu te pergunto, meu caro Gabriel, bastam as boas ideias ou precisamos realmente de textos bem escritos para que a experiência literária não seja afetada? Com certeza precisamos de textos literários bem escritos, mas com certeza mesmo. Aqui é um detalhe. Eu gostei bastante da analogia do disco arranhado, né? Eu, como um grande fã de rock, imagina, eu pego aqui e vou ouvir o Xamã.
chamo uma obra-prima, coloco para o ouvido naquele momento de final do dia, preciso descansar, boto meus fones de ouvido, começo a escutar e a música tá cheia de problema. A música tá travando, ou então o áudio do vocalista tá baixo, imagina, logo o áudio do vocalista tá baixo. Isso vai me gerar o quê? O que seria a lógica do prazer vai gerar um desconforto extremo, que é diferente quando a banda propositalmente quer gerar desconforto, como você vê muito no Pink Floyd fazendo isso. Ele tem músicas que ele quer gerar desconforto. O objetivo da música é esse. É a mesma coisa no texto. O texto, quando ele vai querer gerar o desconforto, se ele faz isso com técnica, é uma obra de arte. Se ele faz isso porque o autor não sabe escrever, aí você pega o livro, fecha e joga fora. O negócio é o seguinte, o Phelps, ele tocou num detalhe bem interessante. O escritor, ele escolheu fazer aquilo. Né? Ele não foi obrigado. Ninguém chegou e falou com ele assim, olha, agora você vai ter que ser escritor, porque se você não for escritor, sei lá, a sua vida acabou. Ele escolheu fazer aquilo. Foi uma opção dele. Seja lá porque ele tem um sonho, seja lá porque ele quer ganhar dinheiro, independente dos motivos. Foi uma escolha pessoal. E o mínimo que ele precisa ter é ele saber escrever na sua ferramenta básica e principal, que é a própria língua. É engraçado que quando a gente vai ver sobre pessoas que vão fazer perguntas aos escritores, né? Geralmente perguntam onde você escreve, como você escreve, quais são as técnicas que você escreve. Então, já vi escritor, eu acho que é o nome Fábio Yabu, Yabu, alguma coisa assim, falando, por exemplo, que ele não consegue escrever se não for no MacBook. Então, ferramentas de escrita, seja à mão, seja no computador, seja onde for, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. A primeira ferramenta, a básica, mas também a principal, é você dominar a língua que você se propõe a escrever. Porque é justamente isso. É uma arte, é uma obra de arte que você está fazendo. E as pessoas entendem muito mal quando se fala de arte. Acha que por ser arte, por ser expressão, a técnica não tem nenhum tipo de relevância, o conhecimento não tem nenhum tipo de relevância, o que na verdade é uma grande besteira. Você pegar o surrealista, o Dalí, você pegar os estudos dele, os estudos de desenho, ele tinha um domínio impecável da técnica. Não confie em mim, não, pesquisa aí no Google. Ele tinha um domínio absurdo da técnica, de iluminação, de pose, de profundidade, de realismo. Antes de trabalhar o surrealismo, ele trabalhava com realismo. Então, aquele surrealismo de Davi é uma expressão artística, uma obra de arte, só que é feito a partir de uma pessoa que tem domínio técnico. E vale a mesma coisa para o escritor. Você quer causar esse desconforto por meio da literatura no seu leitor, que seja proposital, que haja uma ordem por meio do caos, né? O caos vem, mas ele é ordenado. Então, é a mesma coisa, vou pegar um texto, eu vou ler esse texto, e ele está expresso lá de forma clara, de forma objetiva, porque o escritor domina. A gente nem está falando aqui, porque o Stephen King, ele pode falar essas coisas e tudo mais, mas ele é um letrado, ele é formado em língua inglesa. Foi professor por muito tempo. Inclusive, no livro dele, ele disse que ele acreditava no sonho de educar a civilização americana. Então ele fala sobre isso, né? Então, ele é um professor de inglês. A gente não está falando aqui do cara ser um Pasquale da vida, né? Memorizar toda a gramática. A gente está falando do teu domínio básico, de você pegar o que está na sua cabeça e saber transformar em texto, de alguém ler e compreender. Óbvio que quanto mais domínio, mais bonito vai ficar o seu texto, mais prazeroso vai ser. Eu até compartilhei contigo, não foi, Simon, sobre o livro que eu estou lendo, que é um clássico japonês, que agora eu esqueci completamente, estou só lembrando do anime O Vagabundo, que é inspirado nele, o Musashi. Cara, ele pegou um parágrafo e falou sobre o clima do Japão no outono, e eu li o parágrafo, e foi expresso de forma tão bela, tão organizada no texto. Óbvio que a gente está falando de uma tradução aqui, mas foi tão bonito que eu li, que eu parei, eu mandei mensagem para a Simon e falei assim, eu nunca vou alcançar o nível desse cara. Eu nunca vou alcançar. Ele me fez parar por causa de um parágrafo escrevendo no clima do Japão. Agora imagina se eu pego essa mesma coisa, que ele utiliza as palavras para expressar o sentimento. Eu não estava lá no Japão medieval, nem ele, mas ele me fez ver. Eu li além das letras. Eu não tive nenhum empecilho nas letras
para compreender a imagem, porque as letras não estavam embaralhadas, não estavam mal escritas. Estava tudo bem organizado. Eu vi a imagem e eu parei e pensei, e fiquei refletindo sobre aquilo antes de voltar para a história. Será que se eu pegasse um texto onde a pessoa está tendo, eu estou fazendo uma expressão artística aqui, porque meu sonho foi ser escritor, e eu joguei um monte de livro no mercado e agora o livro parou na minha mão. Será que eu teria esse mesmo tipo de sentimento? Na verdade, o que me geraria era ódio mesmo, raiva. Porque vou soltar meu jargão aqui, escritor que se propõe a ser escritor, mas não sabe o domínio da língua que escreve, deveria ir por paredão, ser fuzilado por um grupo de professores de português. Deveria estar todos os professores de português deviam estar na comissão com um fuzil na mão. A bala deveria ser dicionário, no mínimo. Largar o dicionário na testa desses caras aí. Porque o cara se propõe a ser escritor. Ele escolheu a profissão. E não quer ter o domínio da sua língua. E eu entendo pessoas que têm dificuldade, que ser escritor tem dificuldade e tudo mais. Mas quando ele lê o que ele escreve, ele percebe. É muito difícil uma pessoa ler uma coisa errada e não perceber que tá, a não ser que ele realmente tenha um nível de analfabetismo muito alto. Nesse caso, eu não julgo. Mas você ler o que está escrito, você perceber, você ver os erros de português, você ser chamado a atenção, porque esses textos passam por edição, e você não ter a humildade de reconhecer, de buscar o aprimoramento, de estudar, né? Porque eu até hoje eu estudo, não sei vocês, mas até hoje eu tenho que estudar a minha língua. Então, é isso. E desculpa meu ódio, que é um ódio genuíno e sincero. E se eu demorar falando mais um pouco aqui, eu vou rasgar minha roupa e virar o Super Saiyajin. Analfabeto. Tá precisando de mais cabelo aí para evocar o Super Saiyajin aí, no caso. Beleza. Rafaela, recentemente você teve uma experiência que eu gostaria que você comentasse com um autor, né, de um grupo que você faz parte. E pelo que eu entendi ali da dinâmica de vocês, ele tem uma ideia muito bacana e tal, algo bem potencial, mas que esbarra também nessa questão linguística. E você teve ali uma sessão de aconselhamento com ele, né? E esse camarada foi consciente. Mas como você lida com os não conscientes? Aqueles que vão questionar, e você está no início ainda da sua vida editorial, mas certamente em algum momento vai cair naquilo que o Phelps estava falando aqui. Mas tá, e a minha história? O que você viu disso? O que você acha disso e tal? A história tá bacana e tal, mas aí você esbarrou numa questão técnica, né, na prosa, e que não pode ignorar também, naturalmente, a nossa língua nativa. O que você teria de dizer aí para essas pessoas que podem vir a ser mais resistentes com essa questão linguística? Bem, eu acho que o negócio é você falar com muita calma, que erros de português distraem muito. E você não tem como ter uma imersão adequada no texto se você não tem um português adequado no texto. Agora eu estava anotando, enquanto os colegas estavam falando, é muito fácil o Stephen King falar, depois de famoso, que você tem que ser como ele disse? Você não deve dar tanta importância à gramática. Pois é muito fácil ele falar depois de famoso, depois de ter vários revisores aí que ele deve ter, porque a gente não acha esses erros grotescos no texto do Stephen King. Além de ele saber escrever. Ele sabe escrever, ele tem revisores, ele é famoso já. É muito fácil ele falar depois de tudo isso. Mas você sempre pode aprender. E o importante é esse, você estar disposto a aprender. Porque depois de leitura suficiente, pelo menos para mim, depois de leitura, eu sempre fui de ler muito, e o português sempre foi muito intuitivo para mim. Às vezes eu sei que uma coisa está errada, não sei a regra. Eu pesquiso a regra, tipo, eu sei que se usa M antes de P e B. Eu não sei exatamente por que se usa M antes de P e B, eu não lembro mais a regra da gramática.
mas eu sei que se usa M antes de P e B, e eu sei fazer isso na hora da escrita, automaticamente. Às vezes, quando você para pensar, você até esquece o que você devia ter feito, e aí você pesquisa. O negócio é ser humilde para você saber que ninguém sabe tudo. E todo mundo sempre pode aprender mais. E com estudo e com leitura suficiente, o português se torna meio intuitivo, como qualquer língua nativa que você tem. Qualquer língua que você aprende se torna meio intuitivo. E agora uma coisa que a gente tem que ver é a diferença entre a primeira e a terceira pessoa. Na primeira pessoa, algumas coisas você passa pano. Algumas coisas são mais permitidas porque o narrador está na primeira pessoa. Tipo, no discurso direto, a gente não vai ser tão rigoroso gramaticalmente quanto no discurso indireto, quanto se o texto estivesse na terceira pessoa, quanto em outros momentos. Mas enquanto o personagem está falando, você não vai ser tão rigoroso assim. Mas é preciso, como o colega falou, é preciso conhecer a técnica. Como o Picasso sabia perfeitamente fazer um realismo antes de subverter a técnica para se tornar um cubista. Eu acho que ele era um cubista, não lembro mais. Mas é isso, é preciso você conhecer a técnica para você subverter a técnica. E todo mundo é capaz de aprender. Tipo, se você escolheu ser escritor, como o colega falou, a língua portuguesa, se você é um brasileiro e escolheu ser escritor, a língua portuguesa é o seu instrumento de trabalho. Todo mundo tem que ser humilde o suficiente para saber que pode conhecer mais sobre o seu instrumento de trabalho. Muito bem colocado. Inclusive, eu acredito, né, pelos dados que nós temos, e quanto mais você se contamina num ambiente em que as pessoas estão preocupadas com isso, não estão preocupadas só em te afagar, né, para dizer que a sua história está boa e tudo mais, maior vai ser o seu senso crítico sobre a própria história, não pela sua ideia, mas pela forma como você está escrevendo e se ela é tão interessante para os leitores como é para você mesmo. Isso é essencial porque livros, aqui falando como editora, livros são produtos, né? Então a gente tem que ter a preocupação da melhor experiência literária possível para os leitores. E fica também já, como sempre, o convite para você que nos assiste participar do Clube dos Escritores Fantásticos. Lá nós temos um profundo grupo de betagens que está acontecendo lá e o pessoal está se ajudando bastante e não apenas com aqueles feedbacks bonzinhos de gostei muito do seu texto e tal. É claro que isso é bom para a gente precisa saber das qualidades dos nossos textos, mas vocês também vão ver feedbacks lá a respeito da prosa, da qualidade da língua, né, de como você está expressando, sugestões de como você pode expressar certas coisas. Então, sem dúvida nenhuma, vale bastante a pena, né? Todos aqui são membros lá do grupo e você também pode fazer parte. Aqui na descrição do nosso vídeo estão os detalhes. Muito bem, dando mais continuidade aqui ao nosso bate-papo, voltando ali para o Phelps. Eu não sei, Phelps, se você lembra disso, mas há muito tempo atrás, eu estou falando de anos atrás mesmo, teve uma autora que chegou lá no grupo de autores e questionou uma das técnicas que a gente fazia, de técnica prosaica que a gente montava, né, que era falando inclusive sobre os advérbios de modo, os famosos advérbios sufixados com mente, né, por que a gente deve evitá-los, inclusive esse é um bom conselho do Stephen King, sobre a escrita, mas questionando simplesmente o uso, fazendo aquela relativização do uso
E, ao mesmo tempo, quando você relativiza alguma coisa sem entender a profundidade da técnica, você leva uma manada que está querendo escutar exatamente aquilo ali. Ah, isso aqui não tem muita importância, tá vendo? É desse jeito aqui e tal. E eu lembro que você foi um dos defensores justamente dessa questão técnica. Não é, a gente não está falando aqui do porquê que é mais bonitinho escrever assim ou não. Existe uma profundidade técnica pelo qual a gente evita o uso dos advérbios e tal. Quando você se depara com esse tipo de situação, o que dizer, né, para autores que naturalmente querem reconhecimento por suas histórias? E muitos querem reconhecimento até pelo tipo de publicação tradicional, né, que você envia o seu original, a editora banca tudo. Mas uma pessoa que não está com a consciência narrativa em dia, o que dizer para elas? Fazer com que elas, pelo menos, semeiem aí, né, a importância delas de que, sim, não estamos avaliando a sua ideia, nós estamos avaliando a qualidade da sua escrita. O que dizer, né? Vou, na verdade, pegar um pouco ao que eu já também comentei no que eu comentei antes, né? Por exemplo, até pegando essa questão aí, né, que tu falou dos advérbios, né? A gente aqui, na Fantástica, a gente sempre tem um motivo pelo qual a gente faz as coisas, né? Muitas vezes a gente aponta as coisas exatamente porque, beleza, Stephen King foi lá e falou, né, da coisa dos advérbios e tudo mais, né? Ele coloca os adjetivos, acho, no meio, né? Também. No caso aí dos advérbios, as pessoas elas têm que entender que, na verdade, aliás, isso, inclusive, é uma das formas pelo qual a língua portuguesa ela é tão interessante, né? Porque a língua, dependendo da forma como você usa ela causa certas impressões, assim, apesar de tu estar dizendo a mesma coisa de várias formas diferentes, ela causa impressões diferentes, dependendo de como tu coloca isso, né, no texto, né? Então, assim, na questão dos advérbios, primeiro, eu acho que é interessante a gente sempre lembrar que a gente busca por evitar os exageros, como eu falei lá no início, né? Equilíbrio é sempre, eu acho que é fundamental. Não é que tu não possa, e às vezes as pessoas pensam, né, nunca usar os advérbios. Só que o que acontece é que as pessoas acabam ficando viciadas, muitas vezes, nesses artifícios. E o advérbio, por exemplo, é uma forma que a gente tem de usar, na verdade, usar uma coisa chamada tell, e não show, né? Quando, na verdade, a gente devia buscar na nossa prosa usar a técnica do show don't tell, ou o mostre e não conte. O mostre e não conte, desde que eu comecei a estudar mesmo, né, por escrita. Aliás, falando em lembrar, né, o Simon vai lembrar, era uma das coisas que eu, lá no início, quando eu ainda era só mentorado, eu sempre dizia assim para o Simon, cara, tem alguma coisa nos meus textos que, eu sei escrever, eu sei que eu sei escrever, eu sempre tive bom português, só que tinha alguma coisa que não tá legal, não tá faltando pro texto avivar. E aí a gente começou a ter nas aulas, né, da editora, a respeito do show don't tell. E muitas vezes, essas palavrinhas aí, elas acabam fazendo com que o autor, na verdade, mostre a coisa para as pessoas, em vez de dizer de uma forma imersiva, o que deixa o texto um pouco menos impactante, né? Eles não vão destruir o teu texto, claro, mas a gente sempre preza por uma história como autores que faça os leitores quererem virar a página, né? Faça os leitores se vidrarem e dizer assim, não, eu tenho que continuar lendo esse livro porque eu não consigo dormir sem saber o que é. E, às vezes, esses pequenos
detalhes, é nesses pequenos detalhes aí que está essa diferença. Pode ser que a tua história realmente fique boa se tu colocar a menina entrou na sala silenciosamente e depois entrou e falou amigavelmente com a outra, entendeu? Só que na medida que tu muda isso para uma forma muito mais imersiva, o leitor nem vai se tocar disso, mas ele vai começar a querer ler mais. Então, quando em vez de tu dizer que a menina andou silenciosamente, tu dizer que na ponta dos pés a Alice atravessou a sala, né? Algo assim, já façam que o leitor, opa, sabe, tipo, e ele já tá aqui, ó. Ele nem percebeu. Mas são esses pequenos detalhes. Fora, quando eu digo que vicia, e isso é um dos nossos trabalhos, é tirar esse vício do pessoal, o pessoal, eles mente, novamente pegando o exemplo do mente, mas poderia ser aplicado também a muita coisa, né? Aos adjetivos também, que o pessoal coloca. Uma das coisas, na verdade, que esse vício... Adjunto adverbial, substantivos também. Locução adverbial, nossa, que conseguiu fazer tal coisa, queria, né, queria chegar em tal lugar. Tem formas de se falar as coisas, né? Na verdade, tudo isso daí, no caso desses aí que eu falei no final, é que a gente também tem que entender que nós, como autores, um dos nossos trabalhos é tentar contar o máximo de história possível no menor espaço possível, né? Tu não tem por que tu fazer vou escrever 3 linhas e tá bem, quer escrever 3 linhas para dizer que o menino abriu a porta? Tá bem. Só que a tendência é que o teu leitor, ele... sabe o que é, fulaninho? Eu tava lendo o livro dele, aquele autor lá, mas eu não sei por que, eu acabei largando no meio, sabe? Nem ele sabe por quê, mas a gente, na editora, a gente sabe por quê, a gente aprende por quê, por causa desses pequenos detalhes. Então, a gente tem esse trabalho de reduzir o espaço aonde tu consegue trazer o máximo de informações, obviamente falando informações úteis à prosa, úteis, né, ao plot, no menor espaço de tempo, no menor espaço possível ali nas frases, né? Tu não tem por que, basicamente, encher o teu texto daquilo ali. Fora que, assim, até trazendo também uma experiência que eu tive, na verdade, as minhas experiências de estudo, né, eu fui atrás, né, até para entender, tipo assim, beleza, mas por que o Stephen King fala muito isso? Não usa isso daí, não usa advérbios, não usa nada. É que, na verdade, quando a gente usa muito, por exemplo, advérbios, adjetivos e essas formas de se comunicar, primeiro, nós estamos, num geral, a gente está trazendo mais da nossa fala, de como a gente se comunica na vida real mesmo, do que a escrita em si. Né? E a gente tem que entender isso, que enquanto, tu colocar numa fala de um personagem, tipo, a forma como a gente se expressa, e ele também está se expressando, aumenta a verossimilhança, e mais uma vez ajuda o teu livro, ok? No discurso indireto isso não acontece, não. No discurso indireto, o ideal é tu entender que a forma que a gente se expressa ali é diferente de como a gente fala. E a gente está acostumado até a se comunicar dessas formas, assim. Mas ali é o contrário, ali parece que no livro isso afasta a gente da história. E mais, isso acaba desacostumando a gente, por causa desse vício aí, pegando, por exemplo, né, advérbios e adjetivos, né, a se comunicar de outras formas que seriam até mais simples e muito mais efetivas. Por exemplo, né, eu tenho estudado muito sobre isso, né, o impacto, na verdade, que, novamente pegando as classes de palavras, que os substantivos e os verbos têm. Na verdade, a gente pode comunicar a maioria das coisas que a gente coloca no livro com os substantivos e os verbos. Então, não pode usar adjetivo e advérbio, novamente pegando esse exemplo do adjetivo e advérbio. Pode, mas antes tu deveria tentar falar tudo o que tu pode com os substantivos e os verbos, entendeu? Então, isso fica muito assim, as pessoas vão lá e colocam, como é que as pessoas geralmente se comunicam, né? A mulher bonita entrou na casa e chutou o animal.
o animal brabo, entendeu? Aí tu vai dizer, tá, essa frase, ok, mas aí tu começa também a buscar sobre os gatilhos mentais, que é outra coisa também que é muito importante. Também a gente usa ali na prosa, né? Mulher. Tá, mas o que é essa mulher? A mulher não diz muito pra gente, entendeu? Então, em vez de dizer o que é uma mulher bonita, em vez de mulher bonita, vamos dar mais cor à frase. Eu sempre dou o exemplo da geisha. Os meus mentorados vão saber do que eu estou falando. A geisha, se eu dizer que a geisha chutou o animal, eu já dou um outro contexto para a frase. Vejam como eu já estou colocando muita história, porque eu tenho certeza que se vocês pensarem em geisha, vai ser muito mais do que só pensar em mulher. Opa, mas peraí, geisha, mas então o contexto disso aí é o qual, será? Né? Aí pega o contexto de geisha. Em vez de animal, boto o cachorro. Talvez o cachorro não, talvez possa ser até o Doberman, sabe? Então eu já estou contando muita coisa em pouco espaço e nem estou usando adjetivos, nem advérbios. Depois de tudo isso, se tu quiser, daí realmente, não, eu preciso de um advérbio adjetivo, talvez até dá para se pensar, mas antes tu tem que, sabe, aprender o outro caminho, antes de encher a tua prosa com isso. Então, acho que é basicamente isso, a pessoa entender que parece inofensivo, mas são vícios que acabam se minando a tua capacidade de prender o leitor, que é o que tu quer no final das contas, né? Que ele goste do teu livro e acompanhe a história até o final. Esses pequenos detalhes fazem muita diferença. E eu digo tanto por experiência própria dos meus livros, como de ver e ajudar os mentorados. Eu vou pegar o que você falou sobre vícios, e aqui eu vou dar um dado curioso também, que pouca gente percebe. A maior parte dos vícios linguísticos que nós adquirimos vem justamente das nossas experiências literárias. Por que disso? Porque nós consumimos mais literatura estrangeira do que nacional. E aí, muitas das coisas que passam despercebidas, por exemplo, vou citar um exemplo mais clássico que eu vejo em relação a um vício contraído. Chama-se ruído de redundância. É como nós chamamos aqui. É você usar a mesma palavra não sei quantas vezes, ou você ou recorrer à técnica de sinônimo. Peraí, eu quero falar a mesma coisa, vou jogar um sinônimo aqui para resolver a história, para não ficar repetitivo. Alguns autores conseguem ter esse nível de consciência que está repetindo demais as palavras. E aí se preocupam em colocar um recurso de sinônimo. Outros simplesmente colocam. Se vocês pegarem diversas obras literárias que a gente tem disponível na literatura fantástica, aqui falando de literatura ficcional especialmente, vocês vão ver que temos muitos desses casos de ruído de redundância. E aí, muitas e muitas vezes já fui questionado, mas no livro do fulano, do Brandon Sanderson, do Tolkien, da J.K. Rowling, tá tudo lá, por que eu tenho que me preocupar com isso? Aí, vamos lá. Vamos ao dado que aqui, pela experiência editorial, a gente acumulou. Além dessa informação, que eu acho que é muito importante, sobre os nossos vícios serem adquiridos pela literatura estrangeira, a gente tem um problema crasso no Brasil, que é a falta de curadoria nas histórias. Ou seja, a gente faz exatamente, no caso ali, os responsáveis por isso, fazem uma transcrição do texto. Ou seja, eles pegam simplesmente, como é no inglês, por exemplo, e botam no português e transcrevem aquilo ali, fazendo a tradução livre. O que é diferente de um trabalho de tradução, de fato. Uma tradução, ela vai pegar minúcias da língua nativa para que aquilo se torne mais compreensível e melhor para a experiência da língua traduzida. E isso não se faz com costume no Brasil, né, nesse aspecto. Na verdade, o que a gente está fazendo, em termos de editora, é remar contra essa maré. Primeiro, porque a gente está fazendo um trabalho de não dar evidências a obras estrangeiras. Como eu disse no primeiro Debatendo Fantástico, não temos nada contra
autores estrangeiros, aprendemos muito com eles. Só que o espaço demasiado aos autores estrangeiros no Brasil faz com que os autores nacionais também sejam minguados, consumam mais experiências estrangeiras e, consequentemente, acumulem mais vícios estrangeiros em seus textos. E depois, quando vêm estudar, não consigo identificar essas importâncias, a menos que entrem profundamente em seus devidos casos. E aí, meu caro Gabriel, eu sei que você também tem uma experiência recente em relação à questão de confundir um texto viciante e, às vezes, ali por uma estrutura que aparentemente fala muito com o contexto de uma personalidade, de um personagem, que seria melhor expresso daquela forma, mas que, na verdade, não tem a ver com personalidade, tem a ver com experiência do texto, de como você vai traduzir uma cena real usando a língua portuguesa. Como é que você lidar com esse tipo de situação quando o autor quer contrapor você, dizendo que aquilo está ferindo o personagem dele, quando, na verdade, não tem a ver com o personagem, tem a ver com a forma de expressão que, naturalmente, usa a língua portuguesa? É isso. É engraçado porque ainda é aquele básico, né? Tipo assim, é o básico da língua e também o básico da lógica do próprio texto. Porque você construir a personalidade do seu personagem, que é extremamente importante para que o leitor gere até um relacionamento com o personagem, né? Personagens que são apaixonantes, que se o personagem morre, é uma ficção, a gente está se acabando no choro. Então, para que isso possa acontecer, não basta o autor querer que o personagem seja amado. Ele tem que fazer com que o leitor compreenda isso, e ele vai fazer com que o leitor compreenda isso a partir da língua, do texto bem escrito, bem organizado. Então, teve esse evento mesmo que eu chamei a atenção. Inclusive, eu tenho umas anotações de Phelps sobre os advérbios de modo, eu posso até mostrar tudo que Phelps me ensinou sobre advérbios de modo, eu anotei e eu utilizo ainda hoje como técnica também para as pessoas que eu estou mentoreando. Até muito obrigado, Phelps, você foi um excelente professor, porque se quiser eu leio aqui, é um clássico aqui dos meus apontamentos. Está tudo anotado. E eu chamei atenção para isso, os excessos de advérbio de modo, e a pessoa acreditou que entender que eu limpar o texto para tornar legível, para tornar uma expressão mesmo do leitor não se preocupar com detalhes, se preocupar com o personagem, porque ele está lendo o texto bem limpo, era influenciar diretamente na personalidade do personagem dele. E é engraçado porque isso soa como se eu estivesse fazendo um ataque a algo íntimo, que é o personagem que ele criou, que ele tem carinho, né? Que tem amor. Como se eu estivesse mexendo em algo precioso. E o que, na verdade, é o contrário. Eu estou querendo tirar a poluição do texto para que esse algo precioso para o autor se torne precioso também para o leitor. E outra questão também foi que é até bem válido a gente dar foco nisso, né? Que as nossas críticas, as nossas correções é na tentativa de fazer com que esse sentimento que o autor tenha pelo seu texto se torne real, se torne prático, que o leitor ele olhe o seu texto e ele sinta o mesmo amor que você sente, mas para isso ele precisa ler o texto bem escrito. E outro detalhe também foi da técnica que estava acontecendo uma cena de ação, e aí cena de ação. Aí o personagem olha para o outro e solta uma frase muito longa, uma frase de 2 linhas. Então, eu vou fazer isso por você, porque no passado você fez isso por mim e tudo mais. Aí eu chamei a atenção de que, olha, numa cena de ação, uma frase muito longa, ela é pouco crível. Assim como hoje, quando a gente vai assistir um filme de ação, e de repente o protagonista para, aí fica do pano de fundo aqui, gente se matando e tudo mais, e o protagonista está dando um super roteiro. Não, porque a gente vai por ali, eu vou pegar meu cavalo, e eu vou pegar a arma mágica, e você corre, né? Onde que isso é real? Onde que isso é crível? Se for num filme de comédia, você até releva, mas no filme épico é até vergonhoso, né? E aí a mesma coisa, eu chamei a atenção e a pessoa também entendeu que
esse tipo de detalhe que eu estava falando, um detalhe de técnica mesmo literária, que eu falei que isso era pouco crível, era também um ataque à personalidade do personagem. E aí, de certa forma, gera uma resistência, né? Porque é uma resistência perceptível, até palpável, de que, peraí, ele está colocando barreiras aqui que está dizendo, aqui você não ultrapassa, porque aqui você está mexendo em coisas sensíveis que são para mim. Mas a lógica que ele está colocando essas barreiras de que aqui são coisas sensíveis que você não pode ultrapassar é porque ele não compreendeu o que eu estou fazendo. Aí, como foi que eu contornei? Eu contornei no bom humor, porque eu sou uma pessoa extremamente bom-humorada, não é por falsidade, não, é porque eu sou realmente bom-humorado. Eu levo tudo na graça, a mania de baiano, leva tudo na graça, ninguém leva nada a sério, por isso que a Bahia é desse jeito. então eu levei na graça, e eu dei um exemplo, falei assim, vamos brincar aqui de uma situação, vou explicar para você. Tá eu e você, a gente está tomando café no shopping, a gente está dentro de uma livraria, a gente está tendo um bom bate-papo, e de repente entra um grupo de terroristas e começa a tocar o terror, como diz aqui na Bahia, começa a tocar o zaralho. O que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa reação? Eu vou chegar para a pessoa e falar assim, não, agora eu vou te proteger, porque você pagou meu café, então eu tenho que ter esse compromisso com você. Não, a gente vai, o máximo que a gente vai conseguir gritar, socorro Jesus. Então, dentro de uma história onde está terrorista tocando zaralho, e eu paro para dar um discurso para um cara, cara, pode ser a história mais séria do mundo. O leitor ele vai olhar para o negócio e falar, não, o cara está de sacanagem comigo. Deve ser um livro de comédia. Porque numa comédia é válido, não é? É válido. Na comédia isso é super válido. É até incentivado. Tá no terror, bota aí o cara dando um super discurso. Né? O vilão que vai matar o bonzinho da história, e de repente o vilão começa a contar todos os planos dele, né? Não, porque quando eu era criança, meu cachorro me mordeu. E agora... é isso. Eu vou fazer aqui o juízo ao Phelps, ó. Desses advérbios do modo que eu utilizei isso, eu peguei as noções de Phelps aqui, ó, declarando plágio nos seus ensinamentos. Peguei os seus ensinamentos para o meu mentoriano. Phelps me ensinou que o advérbio de modo traz empobrecimento no estilo, isso é óbvio. O advérbio de modo, ele indica ao leitor, entenda, ele não sou eu que estou dizendo que o leitor está sendo pobre, o autor está sendo pobre na sua escrita. O leitor, ele tem compreensão, ele sabe entender. Mesmo que ele não consiga transferir isso numa palavra, olha, isso aqui está um estilo empobrecido, ele, inconscientemente, ele sabe. Então, ele percebe, é uma escrita preguiçosa e pouco elaborada. Outro detalhe, a redundância e o excesso de explicação. Porque tem os advérbios de modo, geralmente eles vão sublinhar o que é óbvio, o que a cena já está mostrando. Então, você, por exemplo, o personagem, ele está encolhido num canto. Eu não preciso dizer que ele está timidamente na cena. Ele já está encolhido num canto. Então, outra coisa, o ritmo e a sonoridade. Eu lembro até hoje, foram alguns milhões de áudios para memorizar isso aqui, até eu transferir para um texto, que eu sou uma pessoa visual, não sou uma pessoa auditiva. Então, os advérbios de modo, eles alongam demais o texto sem nenhum tipo de necessidade. E quando você usa em sequência, ainda vai afetar o ritmo da leitura da frase. Porque são palavras longas, né? E, por último, o Phelps incentivou que ele é o mostrar e não contar. A boa prosa, aqui o plágio declarado e abertamente, ele mostra, ele não conta. Então, dizer, por exemplo, uma pessoa violentamente agiu, é uma forma genérica, preguiçosa de trabalhar uma afirmação. Mas se você pegar e descrever, olha como fica mais incrível, né? Em vez de você falar que a pessoa agiu violentamente, você descrever a ação, mostrar que um segurou no colarinho do outro, meteu o dedo, chutou a canela, né? Arrancou a orelha igual o Mike Tyson do Evander Holyfield, saiu no cacete. Aí, pô, o leitor olha um negócio desse e fala, pô, que prazer, meu irmão. Que luta, meu irmão. O cara fecha o livro, já vai pro Twitter e fala assim, caramba, igual eu, com ódio do vilão de Phelps. Ódio danado daquele cara. Tinha hora que eu falava assim, eu não vou ler mais essa página não, porque se Phelps utilizar esse vilão para fazer o que eu estou pensando que ele vai fazer,
eu vou rasgar esse livro. Graças a Deus não fez. Mas me deu ódio. E ele sabe o que eu estou falando aí, ó. Ele sabe muito bem que foi proposital aquilo ali. Que ódio que eu senti. Então, escreveu, eu senti uma raiva prazerosa, sabe? É um ódio de prazer. Diferente de que se ele falasse assim, o cara é um escroto mesmo. Sim, meu irmão, como? Como que o cara é um escroto? Me mostra aí, eu quero entender. Você está me dizendo, agora eu não vou acreditar porque você não está me mostrando. Então, a arte, escrita é uma arte, é uma forma de você se comunicar com o outro sem você falar absolutamente nada. O cara lê aquilo ali no papel e entende o que está na sua cabeça. Então, é isso, né? Deixa eu cortar aqui que eu estou na manhã de podcast. Legal que a gente fala, né, dos advérbios, tá? A gente pegou bem aqui para Cristo agora os advérbios de modo, mas tem N outros, né, recursos assim, ó. Às vezes a pessoa não associa substantivo e tal. Agora, uma coisa também que tem sido muito sintomática nos textos, né, que a gente avalia e tal, eu descobri que existem alguns inconscientes coletivos, assim, para algumas coisas, porque é impressionante como eles são utilizados o tempo todo para a gente tentar expressar da forma mais simples possível a ideia, mas ainda assim tentar fazer o leitor absorver aquilo lá. Uma coisa também, a gente fala dos verbos sequenciados, né, que são os vilões ali com os verbos auxiliares, né? Mas, recentemente, eu tenho observado no inconsciente coletivo os adjetivos sequenciados. Então, aquela coisa, fulano é feio e bobo. Sabe? Tipo, também não temos a expressão de como é feio e como é bobo. Sabe? Então, não dá para você simplesmente chegar e sair colocando adjetivos. O odor de tal lugar era um misto de aveia, mel, sangue, mas não sei o quê. Tá, como funciona isso? Porque, meu caro, é melhor você comparar com um cheiro real para a pessoa entender. Tem cheiro de carniça, pronto. Porque aí, cara, você vai pegar esse mix de cheiros que o leitor não vai entender bulhufas, e aí você vai conseguir, pela especificidade, fazer ele entender qual é o cheiro que você se refere, né? Do que, enfim, ficar ali tentando fazer a mistureba toda, a menos que você espere que o camarada vá fazer um experimento, né? Pegue lá aveia, mel, sangue, mas não sei o que, e misturar aqui no copo e vamos ver o que dá. Tá, agora eu sei como é que é o cheiro, né? Ninguém vai fazer isso. Então a gente também tem que procurar criar esses fatores objetivos, né? Então, assim, esses vícios, eles acontecem o tempo todo. Recentemente, eu até coloquei lá no Insta da Fantásticos um outro desejo que o pessoal acaba fazendo muito para provocar um clima, uma atmosfera pesada no ambiente. Então, você pode notar que se você saiu colocando adjetivo carregado ou verbo carregar, tenso, peso, e mais não sei o quê, cara, se você diz que algo tem o peso de uma situação, fulano entrou no ambiente e ali tinha um peso que ele não sabia descrever qual é. Tá, se você não sabe, nem eu. Você está tentando botar uma atmosfera pesada que, se o autor não está me dizendo, sabendo qual é o raio do peso, imagine eu, entende? Tá, é pesado, mas como é que é esse peso? Diz que respirar é difícil, coloca o camarada ofegante, se o problema é falta de ar, a atmosfera ali que está com ar rarefeito, ou o que quer que seja, né? Então, é nesses sintomas assim que a gente vai pegando de coisas que se replicam. A gente não sabe exatamente a origem, mas o fato é que se tem um inconsciente coletivo para alguma coisa, um dos fatores que eu já consegui identificar, que nós, assim, somos editores, mas acima dos editores, nós somos estudiosos do assunto. A gente está sempre se atualizando em cima para entender o que está acontecendo. Uma das identificações que eu já consegui fazer foi essa. A gente consome muita literatura estrangeira e a gente replica muito de lá porque falta curadoria no Brasil para fazer uma tradução real do conteúdo. Então, isso, ok. Mas também já tem o inconsciente coletivo que já foi falado, inclusive, na reunião. Cara, é o texto preguiçoso.
É tipo, é você entender que tá faltando alguma coisa no meu texto, legal. Mas o quê? E aí você não vai a fundo, e quando você, apesar de você não ter um estilo claro, você não está identificando bem o seu estilo, quando você é questionado a respeito de uma coisa, você ainda vai contra, vai questionar aquele que está fazendo o apontamento e não vai na profundidade da técnica, né? Que explica justamente, muitas vezes, por que seu texto não está legal. Então é aquela coisa, é olhar o nosso texto com mais critério, e aqui eu falo nós não apenas como editores, como escritores, de fato, é sempre a gente olhar o nosso texto com mais critério, porque os apontamentos eles podem ser válidos. Por mais raso que seja um apontamento, digamos que o camarada chegue lá e diga: eu não achei essa frase legal. Se o camarada não é um editor, ele provavelmente não vai saber explicar para você por que não é legal. Mas aquilo não soou bem para ele. Se ele está no seu público, dá uma analisadinha, o que houve. Você tem o conhecimento técnico, como autor, no caso, se especializando. Você tem um conhecimento técnico, então peraí, será que eu não usei alguns desses artifícios, tipo os advérbios de modo, ou os adjetivos ali, por isso a coisa está meio esquisita, e por isso que ele não gostou tanto da referência? Será que ele não gostou disso aqui porque eu descrevi demais? Sabe? Então, que é uma coisa também que a gente cai muito nessas searas, assim, né? Então, enfim, tem tanta coisa aqui que a gente pode falar, mas agora eu vou provocar o Hugo ali, ainda quero fazer uma provocação para a Rafa para a gente finalizar. Mas para o Hugo, por exemplo, eu vejo, assim, a gente tem aquela coisa que a gente sempre fala, né, às vezes do senso poético demais da alta literatura, por exemplo, em que você faz um texto muito rebuscado, pouco verossímil. O Hugo talvez seja, na atualidade, dos textos que eu acompanho, que sejam daqueles que são mais voltados a uma norma culta dentro do texto. A própria expressão dos personagens, uma vez eu estava conversando com ele falou: eu gosto da forma ali, tu és não sei o quê, e blá blá blá. E, enfim, mas tem um contexto para a história dele. Não é uma coisa vazia, né? Não é simplesmente a gente colocar um artifício artístico para um público que vai encher o saco daquilo ali. Tanto é que, se a gente pegar muitos alunos aí, na atualidade, que estudam literatura em suas escolas, eles odeiam literatura porque o texto é rebuscado, né? Sendo que não está criando uma mensagem para eles de verossimilhança. Mas para o Hugo, funciona. Por que funciona, Hugo? Seu texto numa norma mais culta para o seu leitor, para o seu público-alvo, admirador de fantasia? Porque meu texto está situado numa época medieval. Então faz sentido que a linguagem, que os personagens falem de um modo mais, digamos, aquém daquela época. Eu acho que temos que sempre entender que uma história é uma sequência de eventos. O dever como escritor é a gente conseguir transferir esses eventos em imagens na nossa cabeça para um texto. Muitas vezes a língua, na verdade, não é um veículo ideal, não é a melhor ferramenta que nós temos. Ela é um obstáculo, porque ela é que está tentando impedir que o leitor compreenda a sua história. Só que, ao mesmo tempo, é o único meio que nós temos de veicular a nossa história, é a nossa língua. Então, por esse motivo é que temos que dominar tanto ela, para que ela seja menos obstáculo e mais veículo. Dessa forma, eu optei por transferir para o leitor essa sensação de uma linguagem muito mais rebuscada, mas tem um contexto. Tem contexto histórico, eu acho que dá ao livro e até para os personagens um teor muito mais único para eles, porque eu não me lembro de ler nenhum livro moderno que opte por uma linguagem como eu tenho optado. Confesso que é um desafio, porque a gente não usa o tu na melhor forma que a gente tem hoje, um tu coloquial. Então a gente fala, tu vê aí, mas seria tu vês. Então são coisas que a gente evita porque hoje em dia a gente não usa. Só que agora que a gente pensa que na linguagem daquele tempo se usaria aquilo, eu acho que faz muito sentido que a gente opte por uma linguagem que seja
contemporânea ao período que você quer. Claro que eu não vou usar português medieval de fato. Aí já seria uma linguagem muito mais, nossa, seria um empecilho para até eu escrever, do que realmente ser um livro para ser vendido, para ser comercializado. Seria uma coisa para eu ter na minha casa como uma coleção bonita lá, mas não seria uma coisa de para poder realmente ter algum retorno financeiro com isso. Agora, o que a gente falou tudo aqui, né, sobre os advérbios, sobre os verbos, sobre todas as palavras bonitonas que a gente usa para tentar transferir para o leitor uma história que a gente quer, a gente não fala isso porque nós temos um apreço pela língua. A gente fala isso porque a gente sabe, a gente entende que a nossa língua ela é muito rica. E se a gente não conseguir dominá-la bem, como falou o Gabriel, como falou também o Phelps e a Rafaela, a gente vai ter a língua como um obstáculo para o leitor. Então a gente precisa que o livro esteja como um CD liso, né? Podendo ouvir a história tranquilamente. E por isso que a função como editor é tão importante. A gente justamente ajudar o leitor nesse acompanhamento quase que diário, muitas vezes realmente a gente passa horas consecutivas no mesmo texto, na mesma página, para tentar entender o que acontece. Eu, como um editor ainda mirim, né, bem juvenil nessa fantástica editora, eu me vejo assim, travado em umas páginas que eu não entendo por que alguma coisa não tá batendo comigo. Aí eu leio, releio, fico pescando cada detalhe, leio as frases, letra por letra, e aí depois de um bom tempo eu entendo, né, o que tá acontecendo. Eu entendo que foi uma palavra que eu li no parágrafo de cima, que se repetiu nesse e deu aquele ruído. Eu, putz, peguei. Aí passei meia hora só pra pegar um simples ruído, mas que me travou como editor. Mas mais do que isso, me travou como leitor. Porque eu penso da seguinte forma: se eu consigo ler o texto tranquilamente, compreender a história sem nenhum empecilho, quer dizer que pelo menos a história está sendo transmitida. Agora, se não, se eu paro para observar alguma coisa, se ela me trava em algum momento, quer dizer que a história tem alguma coisa que não está soando muito bem. E, bom, é muito divertido ser um editor, ter esses desafios, mas principalmente como escritor eu aplico isso muito para como eu tenho escrito agora. E, puxa vida, é bem bonito. Mas eu imagino que você, Simon, nessa sua trajetória nem tão longa, né, de alguns centenas de anos na editora Fantásticos, tenha visto algumas coisas mais ainda malucas e inéditas do que o meu livro aqui, simplesmente. Não, curiosamente, assim, o texto mais, como eu te falei, né, assim, que apela mais para norma culta, e eu acho que você foi irretocável aí na sua justificativa, na verdade foi o seu mesmo, assim, que, não, eu gosto e quero expressar, sabe? E eu achei muito bacana, porque realmente tem um contexto, não é simplesmente, eu acho que é o mais importante do que eu queria trazer por provocar você nesse sentido, é porque não passa apenas pelo seu gosto pessoal. Você tem um contexto real em que você decidiu aplicar aquilo. E é algo que se traduz não só pela expressão textual, mas também, às vezes, eu gosto muito desse personagem, mas é um personagem caladão. E aí, às vezes, esse personagem caladão não cria imersão nenhuma com o leitor. Por quê? Porque, às vezes, com todas as vênias aqui, eu sempre vou implicar com os animes, me perdoem, mas o camarada acha o Ikki de Fênix o cara, e o Ikki é mais caladão. Acha o Vegeta o cara também, e o Vegeta é mais caladão. Só que para você expressar um Ikki e um Vegeta, você tem que ter muita bagagem para ele se tornar interessante dentro de uma obra literária. Ora, bolas, num anime shonen, num mangá, funciona. Afinal de contas, esses personagens têm fãs. Mas numa obra literária, a gente tem que ter a noção de que existe uma conversão midiática. E se você não dominar a língua e a própria técnica da criação dos personagens, o que vai acontecer? Você vai criar um personagem extremamente raso e descartável. E, às vezes, até diálogos infantis. Eu estava brincando outro dia aqui com a minha esposa, eu estava ouvindo a minha filha menor Alice falando.
E eu falei, isso aqui é padrão. Aí a Alice perguntou assim, isso aqui é padrão? Aí eu, peraí, isso não me é estranho. Aí eu, a cor aqui da mesa é branca, filha. A cor da mesa é branca? Aí eu fiquei lembrando daqueles anime shonen que o cara fala e daqui a pouco o cara faz a pergunta em cima do que o cara acabou de falar. Eu sou o cavaleiro de ouro de não sei o quê. O quê? Você é o cavaleiro de ouro de não sei o quê. Ele acabou de falar, filho. E assim, tudo bem, funciona dentro de um público-alvo de um anime shonen que seja. Ok, a gente sabe que funciona, mas dentro de uma obra literária você tem que ver que não é a mesma coisa. Existem contextos, tal como é o contexto que você está falando do período épico, né, que é importante para a gente identificar por que aquela linguagem é utilizada. Tinha uma coisa também que eu vi perturbando a minha esposa falando isso. Eu não quero ver 10 mandamentos. Por quê? Porque eles estão falando gíria. Cara, meu Deus, não dou. Tipo, até ali do contexto dos egípcios e tal, eles estão falando gíria atual, assim, cara, não dá, assim, para mim não entra, tudo bem, é uma obra popular, funciona, fez sucesso, óbvio, né? Só que você tem que aprender a diferenciar as coisas. Então, assim, para a literatura fantástica, que é uma literatura de nicho, o público é muito mais exigente, né? E observador em cima dessas coisas, né? Então a gente aprende também a fazer esses apontamentos aí e tal. E por fim, queria provocar aqui a Rafa para falar com ela que ontem, né? Ontem eu achei uma coisa que você fez muito bacana. Que foi justamente, tinha uma menina lá no grupo falando que não, eu tô escrevendo assim, tô sentindo meu texto meio seco e tal. E aí você falou uma coisa bem legal, abre aspas aqui, não com a integralidade das palavras, mas talvez não seja que o seu texto é seco, mas simplesmente é o seu estilo. E às vezes a gente tenta copiar outros autores porque a gente acha super bacana a forma. Cara, eu estava lendo o texto do Gabriel, eu falei para ele, cara, eu li uma descrição de batalha que eu não vejo nem desde Bernard Cornwell, que assim, para mim é autor top para referência de descrição de batalha. Eu fiquei imerso na batalha o tempo inteiro, assim, brother, caramba. E assim, e uma coisa que a gente fala muito aqui, a gente desaconselha, que é capítulo longo. Ele conseguiu fazer um capítulo longo que me prendeu do início ao fim, e eu tenho certeza que vai prender o público, que na verdade o que importa menos eu e mais o público. E vai pegar o público de um jeito assim que, meu irmão, o cara sabe descrever de fato. E aí a gente vai pegando essas coisas, essas minúcias. E o que a gente quer que, na verdade, os autores percebam é que a gente não está querendo tolir ninguém. Todo mundo tem que realmente buscar a sua voz narrativa e tal. E aí eu te pergunto, Rafa, tem regra de estilo? Ou como é que você descobre esse estilo? Eu acho que você descobre a sua voz narrativa na prática mesmo. Tipo, seja você mesmo, não tente imitar os estilos de outra pessoa. Não tente falar 3 páginas sobre a grama, que nem o Tolkien. O Tolkien teve sua própria época, tinha seu estilo, tinha seu público específico. Tipo, o exemplo que você mencionou aí, ela estava preocupada porque ela gosta de textos um pouco mais rebuscados. E ela gostaria de ser desse jeito. Só que o estilo dela é mais objetivo. E ela achava que ela estava errada. Ela queria aprender, ela queria um curso para ensinar isso. Só que você não pode forçar uma voz narrativa, uma outra voz narrativa para você. Se você tem um estilo objetivo, seja você mesmo. Se você tem um estilo rebuscado, seja você mesmo. Tente fazer o melhor com o que você tem. Não existe regra. Você aprende na prática qual é o seu estilo. É que nem desenho.
Cada pessoa tem o seu estilo. Ótimo exemplo, inclusive. O desenho realmente é uma coisa aí que o estilo fica claro, né? Fica bem explícito. E é isso. Meus caros, quero agradecer aqui pelo bate-papo, sempre muito agradável. Obrigado, Rafa, obrigado, Felps, pela segunda vez aqui. Obrigado, Gabriel, Hugo, pela primeira vez aqui. Voltem sempre. Sempre é um prazer falar com vocês. E deixar aí para vocês fazerem as suas considerações finais e nos despedirmos aqui. Eu estava vendo aí que vocês estavam dando umas risadinhas aí quando eu estava citando os animes. Mas, enfim, fiquem à vontade aí para as suas considerações finais. Pode ser na ordem alfabética para a gente parametrizar as coisas. Então tá, só queria agradecer mesmo aí pelo convite mais uma vez, tá? Sempre gosto aí de fazer parte, na verdade, dessa, e querendo ou não, uma revolução, né? É meio que uma revolução que a gente está fazendo aqui, especialmente na literatura aí, né, do nosso país, e ainda mais, assim, em comemorar um dia tão especial quanto esse. Muita gente não vê o quanto é especial a nossa língua, e quão importante e interessante é a gente ter, saber, né, se comunicar, entender, né, como é que a gente pode utilizar ela nas nossas obras, e dizer para o pessoal para não desistir, para não se desesperar, né? O português, na verdade, eu aprendi a achar o português lindo, é uma língua muito bonita, é uma língua linda, e que na medida, né, no teu ritmo, tu vai aprendendo, vai desenvolvendo, daqui a pouco tu vai ver as maravilhas que ele pode fazer no teu texto. Eu acho que, assim, nenhuma outra língua consegue fazer o que o português faz com o texto de alguém. Então, assim, estamos sempre aí para ajudar, tá? E não desistam, sempre em frente na obra de vocês. Estaremos de volta. Espero que em breve. Bom? Antes de me despedir, eu quero dizer que Rafaela tocou na minha religião, falou do meu profeta, Tolkien. Então, pessoal, a recomendação de Phelps foi perfeita, porque a língua portuguesa é, de fato, uma língua poética, é uma língua criada para isso, praticamente. É uma língua que foi forjada na base da poesia. Você pode não perceber, porque você fala ela cotidianamente, mas você fala cantando. Um falante de português, ele fala cantando. O gringo percebe isso com uma coisa de forma muito natural. Nossa língua é poética. Ela foi feita para isso, ela é desenvolvida para isso. Então, assim, é o que foi que disse. Os nomes gramaticais podem parecer assustadores, e de fato são, mas, assim, é uma coisa que você escolheu trabalhar. E quando você é um escritor e se propõe a escrever um texto ruim por conta de arrogância, de não perceber que tem que melhorar o tempo todo, porque eu tenho que melhorar o tempo todo, estou muito aquém do que eu gostaria, então eu tenho o tempo todo estudando, o tempo todo me aprimorando, o tempo todo entendendo os meus erros, porque admitir que eu tenho erro é o primeiro passo para eu saber que eu tenho que melhorar. E eu vejo muito erro naquilo que eu escrevo. Então, assim, ter essa humildade, porque o desrespeito, quando você escreve mal por arrogância, e você não se predispõe a melhorar, o primeiro erro que você está cometendo não é com o leitor, é com você mesmo. Porque você está admitindo que você escolheu um trabalho e que você vai fazer seu trabalho de qualquer jeito. Então, quem é que você está desrespeitando? A si mesmo. Ou quem é que você está limitando? É assim mesmo, quando você diz que, porque o português é difícil, eu não preciso melhorar, minha ideia é maravilhosa. Ninguém nunca vai ver uma ideia tão fantástica quanto a minha. Quem é que está se limitando? É a você mesmo. Então, assim, eu tenho que gostar do meu texto e amar o meu texto e ver ele de forma limpa, para depois exigir que alguém faça o mesmo. Isso é uma regra básica. Eu sou muito crítico de mim mesmo, muito, muito crítico. E aí é isso. Porque eu sei que eu estou desrespeitando a mim. Se eu estou desrespeitando a mim, eu estou desrespeitando o outro. Porque um cara investir dinheiro e tempo para pegar o seu trabalho, e ler o seu trabalho, e se predispor a viver o mundo que você criou para ele,
não é porque você merece. Consegue compreender isso? É porque não é um merecimento, não é porque você é fofinho e bonitinho, né? Então, a pessoa tem que pegar e ele tem que ter o mínimo de ser respeitado naquele espaço que ele está predispondo a gastar dinheiro e tempo, porque gasta tempo, livros gastam tempo, né? Então, respeite as pessoas que vai ler o seu texto. Em segundo lugar que fica o leitor, viu? E em primeiro lugar, respeite a si mesmo. Ninguém obrigou você todo mundo aqui sabão, parecendo professor, porque eu sou professor, viu? Então, eu saí da aula de sétimo, oitavo e sexto ano. Então, e eu falo isso com meus alunos também. Respeite a si mesmo. Faça algo bem feito. Ah, mas um argumento que eu, até quando a gente estava no off aqui, eu estava comentando, mas eu vim de escola pública, eu, Gabriel, que está conversando com vocês aqui, vim de escola pública, isso não é justificativo. Condições socioeconômicas não devem ser justificativas, escola pública não deve ser justificativa para você se afundar na mediocridade e não aceitar. É isso, o problema é a arrogância. Você se afunda na mediocridade e você diz, sou Gabriela, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, é a minha dica. Respeite, velho. Respeite, o nome disso é respeito, respeite seu trabalho, respeite o leitor, ele está investindo tempo, está investindo dinheiro, e sempre se aprimorando. No dia que você achar que você é bom, é porque você está muito aquém do que deveria. Eu não estou bom nunca. Provavelmente não vou ficar bom nunca. E tenho a certeza absoluta que os grandes escritores como George Martin, como Stephen King, eles não param, eles estão lendo o tempo todo, o bom escritor, o bom leitor, eles estão lendo o tempo inteiro. Eu fiz um cálculo, eu me senti envergonhado, e sem demagogia aqui. Eu fiz um cálculo de quantos livros eu li dos meus 15 anos até agora. E eu fiquei muito envergonhado, porque eu não passei dos 600 livros. Isso, para mim, foi um motivo de vergonha, porque eu estou me propondo a ser um escritor e eu não ultrapassei os 600 livros. E eu estou falando isso sem demagogia, estou falando isso de forma bem sincera. Eu estou envergonhado por estar admitindo isso, pedindo perdão para os meus leitores no futuro. Me perdoe, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Porque isso não é justificável. Um bom escritor é um bom leitor. E eu tenho que ter respeito por mim e pelo meu leitor. Então é isso aí, fica o sabão do professor Gabriel. E até a próxima. Vou voltar para a próxima porque eu gostei da resenha. Bom, a minha dica aí para os escritores é que não se intimidem com a língua portuguesa, não se intimidem com o não saber a norma culta e não saber tudo sobre a língua. Vão em frente. Hoje a internet é cheia de informação que você pode captar para escrever um bom livro. Não acreditem em mim, nem no Gabriel, nem na Rafaela, nem no Felipe, nem em ninguém. Vá na internet e veja por si mesmo se você é capaz de absorver conteúdos. E tem muita coisa. Eu, como editor, né, Mirim, quando eu vejo alguma coisa que eu sinto dúvida, eu vou na internet, pesquiso, vejo se aquilo está realmente correto, se eu estou errado no que estou pensando. Então, busquem conhecimento, já dizia Tepilu, busquem conhecimento, nunca é tarde demais para você se informar um pouquinho a mais sobre alguma coisa na sua vida na língua portuguesa. E o Gabriel falou muito bem, né? Gabriel falou bastante coisa importante aí. Eu também, como apóstolo de Tolkien, vejo que palavras bonitas e textos bem longos são muito bonitos, são muito interessantes, mas no atual momento do Brasil, na nossa língua, nós pedimos, nossos leitores pedem que eu tenha outra literatura, mais acessível. Então, eu convido vocês aí que também explorem os autores brasileiros. Eu muitas vezes vou na livraria, né, na biblioteca brasileira e ia lá nos cantinhos dos autores nacionais e via assim, esse aqui é meu rival, esse cara escreveu literatura medieval, esse cara aqui que tem que bater. Então não tem que se preocupar muito com os autores estrangeiros no momento. Preocupe-se com quem tá com você, nesse ramo que você está escrevendo, com autores do seu ramo no Brasil. Leia eles. Busque entender como eles escrevem, como publicam. Se vanglorie por saber que você consegue escrever uma cena melhor do que eles. Mas tenha humildade e reconhecer que eles já publicaram e você não. E que escrita é um caminho muito longo, muito difícil. Tem muita gente que larga pelo meio as obras porque não tem coragem de acabar, porque tem medo, por vários motivos. Mas se estimulem. Saibam que a história que vocês têm em mente, só vocês têm, é que nem a sua digital. Só vocês têm essa rodelinha aqui, só vocês têm. Então,
Busquem conhecimento, publiquem seus livros, confiem nos editores e, mais do que isso, confiem em si mesmos. Amém, senhores. Até a próxima. Foi muito bom fazer parte dessa conversa aí. Muito saudável, né? Espero que vocês também tenham um ótimo dia de língua portuguesa semana que vem. E aproveitem bastante essa língua portuguesa, que ela é muito rica. E é muito bom fazer parte de um grupo que está lutando por publicar mais obras em português brasileiro, né? A gente tentar dominar o mercado mundial é bem difícil, mas vejo que em breve será possível. Eu desejo a todos uma boa noite. E foi muito bom participar. Eu fiquei em dúvida do que eu ia, se eu teria alguma coisa para falar, e no fim foi muito rico. Como os coleguinhas falaram, não deixe de estudar, de melhorar. Sempre, tipo, é como aquele filósofo disse: eu não sei, nada sei. Eu só sei que nada sei. Tipo, a gente sempre pode melhorar, sempre pode estudar mais, sempre tem como evoluir. Eu estava me perguntando, né, quando é que eu deixaria de me apresentar como uma escritora iniciante, e eu acho que nunca, porque eu estou sempre aprendendo, eu sempre considero que Minha gata está pegando as coisas aqui. Eu sempre considero que que eu tenho um longo caminho a percorrer e todo dia eu vou estar percorrendo esse caminho. Então eu vou ser iniciante para sempre. Não importa quantos contos eu publique, não importa se eu publicar eu terminando esse livro que eu vou publicar esse ano, não importa quando chegar a duologia, eu acho que eu vou ser sempre iniciante, que nem no desenho, né? Eu sempre me considero iniciante. Não importa quanto tempo eu desenho, quanto tempo eu escreva, sempre tenho que aprender, sempre tenho que melhorar. Eu acho que eu vou me considerar iniciante para sempre. Legal, o importante é isso aí, né? A gente não perder o senso de que a gente tem que sempre aprender, tá sempre aprendendo alguma coisa, isso é muito bacana. Gente, então para se misturar aí a nós, não deixe de fazer parte aí do nosso clube, tá aqui, detalhes na descrição do vídeo, e vejo vocês na jornada no próximo Debatendo o Fantástico. Tchau, tchau, até a próxima.